Mastim napolitano versus Boer Bull, dois verdadeiros tanques de guerra caninos, animais de porte gigante e que colocam medo em qualquer um que ousar se aproximar do seu território. Mas esses cães podem conviver em matilha? Será que eles são amorosos com a família? E principalmente, qual deles é o mais poderoso? Bom, se você quer saber de tudo isso, já começa dando um like no vídeo e se inscreve aqui no canal. E aí galera, beleza? No vídeo de hoje vamos comparar duas raças extremamente poderosas, que são verdadeiros tanques de guerra caninos. E para isso, primeiro vamos falar dos aspectos comportamentais dessas duas raças e depois vamos falar dos aspectos físicos, começando pela intimidação. Bom, vamos começar logo por uma questão muito complexa. Qual desses dois cães intimida mais? Um cão com a cor mais escura e mais pele solta, como o Mastim napolitano, ou um cão mais musculoso, como o Boer Bull? Bom, eu acredito que apesar das duas raças intimidarem bastante, um Mastim napolitano, via de regra, intimida um pouco mais que um Boer Bull, por conta da sua cara de sério e cor mais escura, já que, como eu disse em outros vídeos, algumas pesquisas indicam que cães de cor mais escura tendem a dar mais medo, e como esses cães são de portes semelhantes, não iguais, mas semelhantes, existe uma leve vantagem para o Mastim napolitano. Convive em matilha. Tanto o Boer Bull quanto o Mastim napolitano podem conviver tranquilamente em matilha. Contudo, as duas raças são bastante dominantes e exigem um dono que tenha um pulso firme, principalmente para ter mais de um cão dessa raça. E embora as duas raças sejam semelhantes nesse aspecto, o Mastim napolitano ainda é mais tranquilo de se criar em matilha do que o Boer Bull. Então, a vantagem é do Mastim napolitano. Apego à família. Molossos, em geral, são bem apegados à família. E quando se compara os dois, o Boer Bull e o Mastim napolitano, o Boer Bull é mais apegado à família do que o Mastim napolitano. Isso porque o Mastim napolitano é considerado um cão bastante independente para um molosso. Então, nesse quesito, a vantagem é do Boer Bull. Agressividade com estranhos. Bom, como essa análise se refere a dois cães de guarda, eu vou colocar a agressividade com estranhos como um fator positivo. E bom, as duas raças podem ser utilizadas como cães de guarda e ressentem bastante pessoas estranhas. Contudo, nenhuma delas é absurdamente agressiva com estranhos e aceitam estranhos desde que estejam acompanhados do dono. E por isso, na agressividade com estranhos, nós temos um empate. Preço e facilidade de encontrar. Bom, o Boer Bull ainda é um cachorro extremamente raro aqui no Brasil. Isso faz com que, naturalmente, ele seja mais caro que o Mastim napolitano. Mas isso não significa que o Mastim napolitano seja barato, já que ele também não é uma raça tão comum assim. Ele também é difícil de encontrar. Mas entre os dois, o Mastim napolitano e o Boer Bull, o Mastim napolitano é um cão mais barato e mais fácil de encontrar e por isso a vantagem é dele. Latidos. Nenhuma das duas raças late o tempo inteiro, mas nesse sentido o Mastim napolitano é muito superior para quem quer ter uma raça de cão que praticamente não late. Essa raça só vai latir se realmente algo muito estranho estiver acontecendo. Então, se você quer ter silêncio na sua casa, o Mastim napolitano é superior ao Boer Bull. Já o Boer Bull, embora também não seja de latir muito, é uma raça que late muito mais se comparado ao Mastim napolitano. E por isso, obviamente, a vantagem é do Mastim napolitano. Agora que já falamos dos aspectos comportamentais, vamos falar dos aspectos físicos dessas duas raças, começando pela sua altura. O tamanho é um aspecto fundamental que diferencia as diferentes raças de cães. E quando se trata do Mastim napolitano e do Boer Bull, as diferenças de altura, embora não sejam muito grandes, podem ser sim notáveis. No caso do Mastim napolitano, os machos tendem a ser maiores que as fêmeas, como acontece na imensa maioria dos cães, com altura que vai variar de 65 a 75 centímetros na cernelha para os machos, enquanto as fêmeas ficam entre 60 e 68 centímetros. Já o Boer Bull também apresenta essa distinção grande entre machos e fêmeas, sendo que os machos de Boer Bull
vão medir de 60 a 70 centímetros e o Boer Bull fêmea vai medir entre 55 e 65 centímetros. Então, a maior diferença nas duas raças se encontra nos cães machos, sendo o mastim napolitano um animal mais alto que o Boer Bull, e por isso a vantagem é do mastim napolitano. Peso. Ao analisar as médias de peso das duas raças, fica claro que o Boer Bull é uma raça mais pesada que o mastim napolitano, enquanto o peso médio do mastim napolitano macho é de 60 a 70 quilos, um Boer Bull macho vai pesar até 75 quilos, o que é uma diferença considerável. Da mesma forma, a fêmea do Boer Bull também é mais pesada que a fêmea do mastim napolitano, com a média de peso de 50 a 65 quilos, em comparação com a média de 50 a 60 do mastim napolitano fêmea. Em resumo, o Boer Bull é uma raça mais pesada que o mastim napolitano, tanto no caso dos machos quanto no caso das fêmeas. Ou seja, mesmo que o mastim napolitano seja mais alto que o Boer Bull ainda é mais pesado. Força de mordida. A força de mordida pode ser influenciada pela musculatura na mandíbula dos cães. No caso do mastim napolitano e do Boer Bull, ambos são cães com musculaturas muito fortes e com estruturas corporais pesadas e poderosas que lhes conferem uma mordida potente. E no caso do mastim napolitano, ele vai ter uma cabeça grande e larga, com a mandíbula forte e poderosa. Sua mordida é aproximadamente 252 quilos, que é mais que o suficiente para as tarefas de guarda e proteção que o mastim napolitano geralmente exerce. Já no caso do Boer Bull, ele é conhecido por ter uma musculatura ainda mais pronunciada na mandíbula, o que lhe confere, em tese, uma mordida ainda mais forte que a do mastim napolitano. Mas eu disse em tese porque a mordida do Boer Bull nunca foi medida. Mas, levando em consideração a musculatura na mandíbula dos cães, provavelmente o Boer Bull levaria melhor. Então, a vantagem é do Boer Bull. Agilidade. Quando se trata de agilidade, tanto o Boer Bull quanto o mastim napolitano não são consideradas raças particularmente ágeis, embora esses cães sejam grandes e poderosos com estruturas corporais muito fortes. Essas estruturas favorecem a força física e a estabilidade e desfavorecem bastante a velocidade desses cães. No entanto, apesar de não serem conhecidos por sua velocidade ou agilidade, o Boer Bull pode ser considerado um pouco mais ágil que o mastim napolitano, enquanto o mastim napolitano é conhecido por ser bastante pesado e mais lento, até mesmo se comparado ao Boer Bull. Então, os dois cães são lentos, mas o Boer Bull é considerado um pouco mais ágil que o mastim napolitano. Estamina. O Boer Bull é conhecido por ser um cão que precisa de muito exercício e muita atividade física para se manter saudável. Eles foram originalmente criados como cães de trabalho na África do Sul, onde eram utilizados como cães de proteção de gado e caçadores de animais de grande porte. Como resultado, o Boer Bull desenvolveu uma estamina incrível, que lhe permite trabalhar duro por longos períodos de tempo. Por outro lado, o mastim napolitano é conhecido por ser um cão um pouco mais sedentário. Embora ainda tenham uma estamina mediana, eles são mais propensos a descansar e relaxar do que se envolver em atividades físicas muito extenuantes. Então, por ser uma raça mais voltada ao trabalho, a vantagem é do Boer Bull. Força física. Embora tanto o Boer Bull quanto o mastim napolitano sejam cães fortes e musculosos, o Boer Bull tem uma vantagem em termos de força bruta. Sua musculatura poderosa, combinada com seu peso e tamanho, o tornam uma das raças de cães mais fortes quando se trata de puxar grandes objetos ou realizar tarefas que exigem grande força física. Mas isso não é para desmerecer o mastim napolitano, muito pelo contrário. O mastim napolitano também é uma das raças com maior força física entre todos os cães, mas o Boer Bull possui uma musculatura mais poderosa até mesmo que a do mastim napolitano, e por isso a vantagem é do Boer Bull. Resistência. Ambas as raças são extremamente resistentes fisicamente, mas devido à sua musculatura absurdamente densa, o Boer Bull tende a ser mais resistente que o mastim napolitano. Então, a vantagem é do Boer Bull. Conclusão. E levando em consideração os critérios comportamentais,
ficou 19 para o Boerboel e 23 para o mastim napolitano. Então, em questão de temperamento, a vitória é do mastim napolitano. Já nos critérios de poder de combate, ficou 29 para o Boerboel e 24 para o mastim napolitano. Então, o Boerboel é um cão bem mais poderoso que o mastim napolitano. Mas e aí, você concorda que o mastim napolitano é superior no temperamento, mas inferior no poder de combate? Coloca aqui nos comentários a sua opinião e aproveita para falar quais outros cães você quer ver por aqui. Obrigado a todos e até a próxima!